Capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes serão para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Uma mensagem do Espírito de Verdade em Paris, 1862. Queridos irmãos, boa noite. Boa noite em nome de Jesus. Mais uma vez aqui, com muito gosto. Estou reunido em nome de Jesus com vocês, em comunhão, para estudarmos essa doutrina magnífica que Cristo nos prometeu há 2000 anos atrás. Hoje o capítulo 20 desse grande livro que é o segundo livro, porque o primeiro foi o livro dos Espíritos. O Evangelho, ele traz palavras importantíssimas, ditadas por espíritos puros, de luz. E esse Espírito de verdade é nada menos que Jesus Cristo. Olha só o que ouvimos hoje. Jesus, mais uma vez, falando a nós, chamando nós todos a trabalhar na obra de Deus. É magnífico como somos chamados há mais de 2000 anos por Ele, e ainda alguns irmãos não se atentaram a isso. E o trabalho, queridos irmãos, são em todos os ramos que possam ser feitos dignos de bem. O que eu quero dizer é que o simples trabalho de falar em nome de Jesus, e o maior de todos, que seria fazer as coisas que Jesus fez na terra, tem o mesmo significado para Deus.
os pequenos trabalhos também são muito importantes. Não só as grandes obras, porque os pequenos junto com as grandes obras são uma obra só, que é a grande obra que Deus fez para que essa terra mudasse de provas e expiações, de mundo inferior para um mundo, quiçá, superior. Primeiro de regeneração e depois um mundo superior. O destino da terra é esse. Então, nosso querido Jesus vem nos dizer para não atrapalharmos de maneira alguma a obra, porque será lançado no turbilhão essas pessoas. Então, queridos irmãos, vamos trabalhar em nome de Cristo para que possamos ter a vida eterna, a vida no reino dos céus. É isso que ele nos chama nesse capítulo, que são os trabalhadores da última hora. Nós, os espíritas, somos esses trabalhadores, porque primeiro veio Moisés, que foi os primeiros que falaram em nome de Deus, e depois Cristo veio para colocar em prática a lei do amor, porque naquela época falava-se amor, mas não se praticava, nem mesmo pelos nobres, pelas pessoas que tinham o direito. Eles faziam a ferro e fogo, não por amor. Então Cristo veio para nos chamar ao entendimento que somente pelo perdão das ofensas, que somente pelo amor aos irmãos é que conseguiremos alcançar o perdão de Deus. Fizemos inúmeras barbaridades quando, na época de 2000 anos atrás, onde a espada era a lei, né? A lei era sacrificar as pessoas que erravam, tacavam-se pedra nas pessoas, nos bandidos eram encarcerados, chicoteados. Essa era a lei antiga. E Jesus veio para nos provar que todos nós podemos ter a salvação, inclusive quem errou, inclusive quem matou, porque o nosso espírito foi criado simples e ignorante. Então, nós passamos por esses percalços. Nós tivemos inúmeras oportunidades de crescer, mas infelizmente nós não tivemos a consciência de aprender que o bem é o que nos levaria para uma consciência nova, para um progresso. Mas nem sempre nós vamos ficar para trás. Uma hora é chegada que o raciocínio vai nos orientar, porque Deus programou o nosso espírito para isso, para termos a consciência que o progresso é a única forma de nós chegarmos ao reino dos céus, às moradas do Pai. Hoje venho aqui com muito gosto para falar sobre o livro Agenda Cristã. E o capítulo de hoje, que é o estudo 4 dessa agenda, ele fala em favor de você mesmo. Então, queridos irmãos, somente nós mesmos, cada um, vamos poder fazer por nós mesmos. É claro que podemos ter a ajuda de irmãos que têm maiores esclarecimentos, são espíritos que vêm e encarnam na Terra, como Chico Xavier, que nos ajuda imensamente no nosso progresso. Mas somente nós, com o nosso eu, é que vamos ter a capacidade de fazer por nós mesmos. Nada é comprado, nada não é lá na venda comprar, que você vai, me dá um pouco aí de progresso. Não existe isso. Isso é o mecanismo do nosso espírito, com o discernimento e com a leitura e com o aprendizado, com os erros, é que vamos melhorar e vamos ter mais vida plena. Porque quando temos uma vida plena, a gente melhora
com os nossos familiares, com os nossos amigos e até mesmo com os nossos inimigos. Nosso irmão fala aqui. Eu gosto sempre de ler, porque é muito importante essa leitura dessa questão, porque ela foi ditada pelo nosso irmão André Luiz. Então, é nada mais justo do que nesse estudo eu ler o que ele escreveu para nós, que começa assim: aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns interceda em seu benefício nas situações desagradáveis. Quando a gente fala em nosso favor, a gente lembra também de São Francisco de Assis, que falava: é dando que se recebe. Então, se a gente ajuda, se a gente intercede por nossos irmãos, uma hora a gente vai receber até mesmo daquele irmão. Falou: olha, ele me ajudou e hoje ele está precisando, eu vou ajudá-lo. Então, nosso irmão fala que em situações desagradáveis, talvez o irmão que estava num momento crucial da vida dele, que a gente ajudou, ele pode nos desembaraçar nesse momento. Ajude sem exigência, para que o outro o auxilie, sem reclamações. Nunca devemos auxiliar reclamando. Eu acho que isso é até impróprio. Sempre que auxilie, se você for auxiliar, auxilie com um sorriso no rosto, mesmo que você não tenha a capacidade de fazer aquilo pelo seu irmão, tente, faça o que der para fazer, mas sempre com um sorriso no rosto. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Não podemos impor a nenhuma pessoa o que nós pensamos. Nós temos as nossas questões políticas, administrativas, espirituais, mas a gente não deve impor isso a ninguém. Cada ser é individual e cada um está num estágio da vida que muitas vezes, se a gente fala, aquela pessoa não vai entender. Ou talvez a pessoa está em um nível muito acima da gente, a gente vai falar e não vai ser útil para aquela pessoa. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Mais do que falar é dar o exemplo. Então, sempre quando vamos explicar ou falar a alguém, primeiro, vamos ver se a gente pratica aquilo, dando o exemplo. Refira-se a você mesmo o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Essa é uma capacidade que nós temos, que é a humildade. Todos nós, quando nós vamos falar, a gente tem que ser humilde. Até mesmo nas grandes obras, é melhor que ninguém saiba que foi a gente. O nosso irmão vai falar aqui na frente também disso. A humildade é principal para obter o conhecimento, para progredir, porque ninguém é maior do que ninguém aqui nessa terra. Todos somos iguais. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa o que ouve. É bonito falar, o português é maravilhoso, mas quando a gente fala com excessivos pronomes, isso cansa as pessoas. A linguagem simples depende do lugar, mas quando estamos falando com pessoas simples, é melhor que falemos com a simplicidade que compete, porque isso cansa os queridos irmãos que estão ouvindo aqueles verbos, provérbios. O português é muito lindo, como todas as outras culturas e as outras línguas, mas falar simples também é uma maneira de passar a informação. Deixe ao irmão a autoria de boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originalmente de Deus, sem dúvida. Tudo
que a gente faz aqui na Terra de bem, a gente não pode criar méritos que foi a gente. Porque até mesmo o que a gente faz em benefício do próximo foi com a ajuda de Deus. Porque Ele nos deu o talento, nos deu a oportunidade de servir. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter em mente que foi Deus que nos ensinou. Então, nos colocar em um pedestal, eu sou o melhor, isso aí esquece, porque isso não vai atrair nenhum benefício espiritual para a gente. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Errar é humano, nós somos humanos. Então, muitas das vezes a gente erra e a gente comete erros porque nós somos imperfeitos. Então, antes de apontar, vamos olhar para nós para ver se a gente também não tem esses erros. E se a gente ver erros no irmão, nosso irmão fala que esquece o erro dele, vai procurar o erro na gente. Porque uma hora ele vai saber que está errado, a não ser que é indispensável a ajuda, né? Que ele está cometendo um erro, que você sabe que aquilo vai ser muito ruim para ele. Então, é sempre sem violência e sem cobranças, principalmente com amor. Se a perfídia cruzar o seu caminho, que é a traição, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a com um sorriso silencioso, estude-lhe o processo calmamente e logo após transforme em material digno da vida. Em todos os problemas e dificuldades, nós temos que tratá-lo com imensa cautela e atenção para virar uma matéria de aprendizado. Porque tudo que nós façamos aqui na Terra, nós estamos melhorando e aprendendo a cada dia. Até mesmo quando o nosso irmão nos fere, nos calunia, a gente está passando por esse aprendizado, que é não revidar, que é não desejar o mal, sempre com um sorriso no rosto e principalmente o amor, o mal será dissipado. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito, e pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta e sofre. Tratar a inveja com maldade, é invejoso, faz mal a mim, é o veneno, é beber do próprio veneno que é mandado para a gente. A inveja é daquela pessoa que sente, é um distúrbio que eu acredito ser até mental, porque o que invejar no outro? Bens, posses, que são tesouros inúteis para Deus? Então, infelizmente, essa pessoa que tem a inveja desses tesouros, né, terrenos, infelizmente é uma doença e uma pequenez dessa pessoa. Então, não devemos tratar ela com o mesmo ódio que ela nos dá. Façamos aos nossos irmãos o que querem que façamos a nós. Isso foi Jesus que falou. Então, vamos tratar o mal com o bem, porque nós só temos aquilo que podemos dar. E não é melhor dar o bem às pessoas? Então, se a gente dá o bem, não quer dizer que o bem está conosco? Então, vamos esquecer o mal, porque somos espíritos perfectíveis, nós temos o amor e a bondade dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, do nosso espírito. Vamos fazer com que esse bem trabalhe e fique cada vez melhor. Vamos lapidar esse bem dentro de nós. Que o nosso irmão fala aqui, que não é para fazer o despeito,
não é para tratar ele do mesmo jeito que ele nos trata. E para terminar esse estudo, essa frase é a principal. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da vida humana. Sem essas conquistas, que é a serenidade e a fortaleza, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Nós já encarnamos aqui na Terra várias vezes. E se precisar, vamos voltar a encarnar ainda várias vezes para que possamos mudar em nós esse estado de maldade, esse estado de brigas, de que a gente acha que o irmão está errado. Nós temos que mudar isso na gente. E somente com as encarnações é que vamos melhorar e vamos extirpar isso da gente. Eu acredito também que nosso irmão quer dizer aqui que a Terra vai ser o planeta de regeneração. Então, nós temos que fazer dele já esse planeta de expiação, de tirar de provas de expiação e transformá-lo em regeneração. É a obra divina. Os obreiros do Senhor são os trabalhadores. Nós temos que fazer com que esse mundo melhore e se regenere. Está nas nossas mãos. Não vamos pensar que o mundo vai melhorar por si só. Não, cada um com a sua gotinha de bênção, gotinha de paz, vamos passar aos irmãos e esse mundo, esse planeta, né, maravilhoso, vai virar um planeta de regeneração. E aí sim, nós vamos poder reencarnar aqui, mas sabendo que não mais serão um planeta e as nossas reencarnações não serão mais inferiores. Eu sempre trago para vocês uma história de Chico, né? Nós estamos acostumados a sempre contar histórias de Chico. E ele tem muitas histórias. Só que hoje eu trouxe uma psicografia de Chico Xavier, que é um poema ditado pelo nosso irmão João de Deus. Chama Poema Prece. Prece da gratidão. Senhor Jesus, pela bênção da sua doutrina, vou pegar porque começou numa folha e terminou na outra a impressão. Senhor Jesus, pela bênção da sua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concede por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Em tudo o que reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de te encontrar-te, cantando por toda parte, bendito seja, Senhor. Para finalizar nosso estudo, eu peguei também aqui do Livro dos Espíritos, a pergunta 132, que é o objetivo da encarnação. Esse Livro dos Espíritos, ele foi feito pelos espíritos superiores e foi feito também à mão por Allan Kardec. E ele fala assim na pergunta 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso consiste a expiação.
A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de encarregar-se da sua parte na obra da criação. É para realizá-la que ele toma, em cada mundo, um instrumento que esteja em harmonia com a matéria essencial deste mundo, para, a partir desse ponto de vista, executar as ordens dos céus. E dessa maneira, em sintonia com a obra geral, ele próprio progride. Então, nós, queridos irmãos, os obreiros do Senhor, estamos aqui com o objetivo de encarnar para concluir a obra, que a princípio é sair de provas e expiações e ser um planeta regenerado. Essa é a obra que temos a fazer aqui nesse planeta. E nós todos, trabalhadores da última hora, temos obrigações com uma ferramenta muito fácil de adquirir e que está dentro de nós, o amor. É só com ela que vamos conseguir trabalhar para nosso querido Jesus, porque ele nos chamou há 2000 anos atrás e ainda estamos sem saber o que fazer. Vamos, com essa doutrina, estudar, queridos irmãos, estudar para que possamos melhorar e assim melhorar o planeta em que vivemos, para ter no reino dos céus aquela glória que ele fala aqui, que a gente, quando a gente trabalha para Deus, a gente não precisa esperar, porque a recompensa ela vai vir. E se a gente acha que vai ganhar 100, a recompensa virá em dobro, em triplo. A recompensa é muito maior do que nós esperamos. Eu quero agradecer mais uma vez aos irmãos, por ter me ouvido, em nome de Jesus. Agradecer ao nosso querido irmão que sempre nos convida para vir aqui. Em nome de Jesus, agradecer também a querida Marina, que está em obra, pedir também para que todos que possam ajudar, também vir, também procurar saber que estamos em uma obra física aqui no centro, para melhorar o acesso das crianças que têm a evangelização, que tem os irmãos que vêm também para estudar junto conosco, Então, melhorando também a parte física, podemos melhorar também o sentimental e o espírito de cada um de nós. Então, procurar saber o que tem para ajudar, porque sempre tem, irmãos, sempre tem, não somente aqui ou em todos os lugares, sempre tem alguém precisando da nossa ajuda, fisicamente ou espiritualmente. Agradeço imensamente em nome de Jesus. Muito obrigado.